Agora, ela revela o que o artista teria dito que a deixou ainda mais chocada. Além do vídeo em ele me chamar de gostosa, de perguntar se eu queria saber da heterossexualidade deles, a gente terminou o vídeo e eu ia fazer outras perguntas em áudio ainda para fazer um texto. Porque eu também não podia pedir para outra equipe gravar toda a entrevista em vídeo para mim. Então eu separei as pautas e fiz 2 partes. Antes de eu começar a gravar, ele olhou para mim e falou que eu tinha cara de quem sofria bullying na escola, porque sentava na frente da sala, alguma coisa assim. Que ele estava muito ocupado na época de escola dele, comendo almofadas. Por algum motivo, assim, uma conversa sem muito nexo. E aí ele perguntou pra mim se a minha entrevista era a última do dia. E a minha era a penúltima. Tinha a equipe que estava gravando pra mim ainda. E daí ele olhou pra mim e falou que era uma pena, desculpa, porque se a minha fosse a última, ele ia me levar pro hotel me estuprar. Desculpa. É sério. E... Por favor. Sempre me deixa muito nervosa. Contando em delegacia, contando pros advogados, contando pros meus amigos. É sempre a parte que me deixa muito nervosa. Porque não é o tipo de coisa que a gente tá acostumado a ouvir, mesmo na rua. Toda mulher tá acostumada a ouvir na rua gostosa e ser chamada de um monte de coisa, o que não é ok e não é pra gente aceitar por causa disso. Mas quando alguém que você tá entrevistando vira pra você e fala que queria te levar pra um hotel e te estuprar rapidinho, é o tipo de coisa que você não sabe como reagir. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi ligar o gravador, que não estava ligado nessa hora, porque eu estava esperando para começar a entrevista. E a primeira coisa que a gente ouve no áudio é eu falando, vamos falar da sua música porque é o que importa. Porque na hora a primeira coisa, eu vou terminar isso, vou fazer as 5 perguntas que eu tô me propondo a fazer e parar com isso. Porque eu nem sabia o quão mais longe isso poderia ir. Ainda mais com uma pauta que, querendo ou não, ele é o tipo de artista que apela para um lado sexual e que gosta de falar disso, que não tem problemas em se expor dessa forma. E a pauta tinha perguntas sobre isso, sobre coisas que ele tinha falado outras vezes, de ficar com famosas, de beijar 300 meninas numa semana. E eu cortei tudo isso. De acordo com os advogados de Júlia Pereira, após 15 dias do registro do boletim de ocorrência na delegacia por assédio sexual, eles também entraram com uma queixa-crime por injúria contra o cantor no Ministério Público. O portal IG informou por meio de uma nota que a empresa e todos os seus funcionários repudiam qualquer forma de assédio, agressão, violência e preconceito contra a mulher e o ser humano. O portal não quis se posicionar sobre as demissões da repórter e da editora. Procurado pelo programa do Gugu, o cantor Biel não quis comentar nada sobre o assunto. Você está prestes a se formar, está no último ano de faculdade. Logo no início da sua carreira, passou por uma experiência bem ruim, bem difícil e traumática. Você pretende continuar trabalhando como jornalista? Eu acredito que sim. Agora vou focar mais em terminar a faculdade, até porque é muito difícil achar agora uma outra vaga de estágio, faltando 5 meses para eu me formar. Então, eu vou focar agora realmente em terminar a faculdade, em ver o depois. Porque eu acho que agora eu não tenho muito também o que fazer. Você se arrepende de alguma coisa, Júlia? Muito. Faria tudo de novo? Faria. Eu acho que é muito importante. A gente não pode deixar que alguns pormenores pessoais, por mais que pra mim esteja sendo ainda um pouco complicado, é uma coisa muito maior. Não é só sobre mim isso.
Que lição que você tira disso tudo? Eu não sei nem se eu posso tirar uma lição ainda. Enquanto isso não foi concluído, eu não sei o que vai ser da minha carreira, o que vai ser da minha vida pessoal. Eu não sei o que vai acontecer daqui 3 meses. Mas eu acho que é realmente, se a gente tem uma causa pessoal que possa ajudar os outros, é não ter medo de levantar isso para ser um primeiro exemplo. Foi isso que te motivou a nos dar essa entrevista hoje? Sem dúvida. Foi poder continuar isso. O que você espera, então, daqui pra frente? Eu espero que a Assunção morra. Que cada vez mais jornalistas, principalmente mulheres, possam se posicionar e não deixar que isso aconteça. Porque se eu não quero que isso aconteça de novo comigo, eu também não quero que aconteça com nenhuma outra daqui pra frente. Então eu espero de verdade que isso possa ser um exemplo e um começo. Obrigada. Obrigada. Parabéns pela sua coragem. Obrigada. E obrigada pela confiança. Agora... Não é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ouvir, mesmo na rua. Toda mulher está acostumada a ouvir na rua gostosa e ser chamada de um monte de coisa, o que não é ok e não é pra gente aceitar por causa disso. Mas quando alguém que você está entrevistando vira pra você e fala que queria te levar pra um hotel e te estuprar rapidinho, é o tipo de coisa que você não sabe como reagir. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi ligar o gravador, que não estava ligado nessa hora, porque eu estava esperando para começar a entrevista. E a primeira coisa que a gente ouve no áudio é eu falando, vamos falar da sua música porque é o que importa. Porque na hora a primeira coisa, eu vou terminar isso, vou fazer as 5 perguntas que eu tô me propondo a fazer. Agora, ela revela o que o artista teria dito que a deixou ainda mais chocada. Além do vídeo em ele me chamar de gostosa, de perguntar se eu queria saber da heterossexualidade deles, a gente terminou o vídeo e eu ia fazer outras perguntas em áudio ainda para fazer um texto. Porque eu também não podia pedir para outra equipe gravar toda a entrevista em vídeo para mim. Então eu separei as pautas e fiz 2 partes. Antes de eu começar a gravar, ele olhou pra mim e falou que eu tinha cara de quem sofria bullying na escola, porque sentava na frente da sala, alguma coisa assim. Que ele estava muito ocupado na época de escola dele, comendo almofadas. Por algum motivo, assim, uma conversa sem muito nexo. E parar com isso, porque eu nem sabia o quão mais longe isso poderia ir. Ainda mais com uma pauta que, querendo ou não, ele é o tipo de artista que apela para um lado sexual e que gosta de falar disso, que não tem problemas em se expor dessa forma. E a pauta tinha perguntas sobre isso, sobre coisas que ele tinha falado outras vezes, de ficar com famosas, de beijar 300 meninas numa semana. E eu cortei tudo isso. De acordo com os advogados de Júlia Pereira, após 15 dias do registro do boletim de ocorrência na delegacia por assédio sexual, eles também entraram com uma queixa-crime por injúria contra o cantor no Ministério Público. O portal IG informou por meio de uma nota que a empresa e todos os seus funcionários repudiam qualquer forma de assédio. E aí ele perguntou pra mim se a minha entrevista era a última do dia. E a minha era a penúltima, tinha a equipe que estava gravando pra mim ainda. E daí ele olhou pra mim e falou que era uma pena, desculpa, porque se a minha fosse a última, ele ia me levar pro hotel me estuprar. Desculpa. É sério. Por favor. Sempre me deixa muito nervosa. Contando em delegacia, contando pros advogados, contando pros meus amigos. É sempre a parte que me deixa
muito nervosa, porque agressão, violência e preconceito contra a mulher e o ser humano. O portal não quis se posicionar sobre as demissões da repórter e da editora. Procurado pelo programa do Gugu, o cantor Biel não quis comentar nada sobre o assunto. Você está prestes a se formar, está no último ano de faculdade. Logo no início da sua carreira, passou por uma experiência bem ruim, bem difícil e traumática. Você pretende continuar trabalhando como jornalista? Eu acredito que sim. Agora vou focar mais em terminar a faculdade, até porque é muito difícil achar agora uma outra vaga de estágio, faltando 5 meses para eu me formar. Então, eu vou focar agora realmente em terminar a faculdade, em ver o depois.